Boa noite a todos. É um prazer estar hoje aqui para estarmos falando um pouco sobre nós mesmos. Porque o nosso tema hoje é o homem e o mundo, e vem a questão: podemos progredir sozinhos? Hein? Vocês acham realmente que nós podemos progredir sozinhos? Ou que nós estamos numa interdependência? Mas para que a gente consiga realmente compreender todo esse processo, é necessário que a gente compreenda por que estamos nesse planeta Terra, qual a nossa vinculação com esse planeta. E quando a gente pensa em planeta, a gente vai ver que a Terra, ela foi elaborada e construída pela espiritualidade há 4 bilhões de anos. É muito tempo, né? Até escrevi lá, 4 bilhões, para vocês verem quantos zeros não tem. São 4 bilhões de anos que Jesus, junto com os engenheiros astrais, formaram esse lar para nós. A princípio muito conturbado, mas é o nosso lar. Porém, nós sabemos que Deus criou 2 princípios, o princípio material e o princípio inteligente. Mas o princípio inteligente, para atender o objetivo da sua criação, que é se aproximar da perfeição, ele se faz necessário que ele, adentre e se reúna ao princípio material. E isso acontece nos primórdios da criação da Terra. Naquela conturbação toda, nós, princípios inteligentes, começamos a estagiar no reino mineral. Daí muita gente pergunta: nós estagiamos, eu fui uma pedra, eu fui um diamante, eu fui ouro, o que eu fui no reino mineral? Isso não importa. Importa que durante o tempo que esse princípio que deu origem a nós, princípio inteligente, estagiou no reino mineral, o objetivo dele estar ali foi de condensar energia. Ele foi condensando energia. Para quê? Qual o objetivo? Para poder, Para poder simplesmente, através dessa potencialização dessa energia, ser possível para ele a multiplicação celular. Então, para se organizar as células e fazer a sua multiplicação, é necessário que o princípio inteligente condense energia. Daí, quando a gente condensa bastante energia e começa já a fazer essa multiplicação, nós podemos, daí sermos organismos. A gente vai dar um passo e a gente adentra o reino vegetal. Qual que é a diferença do reino animal para o reino vegetal? É interação com o meio ambiente. No reino mineral, a gente está ali paradinho, só condensando energia. E é lógico, se desenvolvendo uma organização para multiplicação celular. Quando a gente passa para o reino vegetal, a gente começa a absorver energia do sol para fazer fotossíntese, a gente começa a absorver, nutrientes, água, uma série de coisas, a desenvolver aparelhos já bem rudimentares, circulatório, de reprodução, de tato, que é o sentido da percepção. Então, o vegetal começa a interagir com o meio. Logo depois, ao chegar no ponto de nós começarmos a atrair animal, quer dizer, eu não só estou preocupado com o absorver para minha manutenção, mas também a interagir no sentido de atrair o outro, eu dou um passo para o reino animal. E no reino animal, qual que é a diferença do vegetal para o animal? Que no reino animal a gente anima, a gente movimenta. Então eu já interajo com o meio, não só
absorvendo e me desenvolvendo. Eu começo a ir atrás, a ir em busca da alimentação, a ir em busca da reprodução. Eu já vou desenvolvendo sistemas muito mais complexos, que é a visão, que é a audição. Eu, no reino animal, já não me preocupo como bate um coração. Nós nos preocupamos como bate, quantas vezes bate o coração? Alguém aqui pode me falar quantas vezes hoje respirou? Para onde vocês mandaram o oxigênio? Como foi essa divisão? O alimento que vocês comeram hoje, passaram o dia, alimentaram, tomaram café da manhã, almoçaram, tomaram café da tarde, comeram bastante bobagem. Para onde foi isso? O que nós fizemos com isso? Então, acontece que nesses reinos anteriores, nós vamos desenvolvendo para fazer as coisas de tal forma que eu não precise mandar, apenas acontece. E até esse reino, comandado pelos espíritos superiores, que vão fazendo com que esse princípio inteligente se desenvolva, passando por essas etapas, conseguindo comandar uma organização física, se elaborando para, ao adentrar o reino hominal, tem a capacidade de se manter e de se comandar. Mas a gente pergunta, o reino animal, a capacidade de interação é muito maior do que o reino vegetal. Para quê? Por que isso? Para interagir com o meio. Única e exclusivamente para interagir com o meio. A diferença orgânica do homem para os animais, você sabe me falar a diferença orgânica? É que no homem, a quantidade, a qualidade dos tecidos orgânicos são muito maiores, são muito melhores. Vocês podem falar assim, mas olha, a águia enxerga muito melhor que o ser humano. Mas é a mesma coisa de se colocar um freio da melhor qualidade desenvolvido hoje em uma carroça. Não tem utilidade, não há necessidade. Ele está apenas aprendendo a utilizar. Certo? Então, no ser humano vai ser onde vai existir em maior quantidade, melhor qualidade, né, os tecidos orgânicos. E para que isso? Para interagir com o meio. Apenas para interagir com o meio. Olha como que as coisas correm agora. Nós levamos, 4 bilhões de anos da formação da Terra até o aparecimento do primeiro Homo sapiens, o homem mais rudimentar. Certo? Então nós levamos bilhões de anos para atingir este ponto que a gente chama de primitivo, atrasado. Porém, nós levamos 493 mil anos para desenvolver um processo, que foi o aparecimento da escrita, para gravarmos os nossos pensamentos, as nossas descobertas, o nosso modo de ser. Porque antes disso, todo o conhecimento adquirido até então foi passado oralmente, de um para o outro, e assim ia acontecendo a propagação do conhecimento. Há apenas 3.800 anos aparece o primeiro código judaico-cristão, com Moisés. Porque Moisés recebeu os 10 mandamentos. 10 mandamentos são as leis de Deus, eternas, imutáveis. O código para coordenar a nossa convivência social, o primeiro foi feito por Moisés, que eram as leis que regiam a sociedade da época.
Daí vocês podem falar, não, mas as leis dele eram duras demais, olho por olho, dente por dente. Se alguém rouba alguma coisa, você pode ir lá e cortar a mão da pessoa. Mas quando paramos e pensamos em como era a sociedade antes dessas leis, ela foi um progresso absurdo. Porque antes era assim, alguém furou o meu olho, você podia ir lá e exterminar toda a família da pessoa. Então, foi um grande progresso. Agora não se exterminava a família toda, agora fazia só a pessoa perder um olho também. Começou um processo de desenvolver em nós a igualdade. E foi apenas há 2000 anos, outro dia, que Jesus veio à Terra. Que Jesus veio e mostrou, olha, Moisés fez a base de tudo. Nos deu leis divinas, leis sociais. Porém, eu vim fazer com que essas leis se cumpram. Porém, com o objetivo do ser humano, desenvolver o amor. Então, Jesus traz e reafirma todas as leis, porém, Ele nos faz lembrar da necessidade de amarmos a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Ele inaugura a era do amor, a era de aprendermos, a amar a nós, ao outro e a Deus, para atendermos ao objetivo desse reino onde nós nos encontramos, que é o reino nominal. E apenas há 158 anos surge a doutrina dos Espíritos. Por quê? Porque Jesus disse tudo. A doutrina espírita não traz novidade nenhuma. Jesus já havia dito tudo. Porém, ela veio esclarecer, tornar compreensível o que Jesus havia trago. Para que a gente pudesse dar um salto quântico no nosso desenvolvimento moral. Certo? Ficou compreendido aqui até esse ponto, gente? Porque até esse ponto nós estamos bem terra mesmo, bem procurando, os objetivos de estarmos aqui ligados a esse mundo. Mas a grande questão que nos traz a falar esse tema é conseguir responder algumas questões. Qual o objetivo desse caminho? Qual o objetivo da gente ter passado por todo esse caminho e estarmos aqui hoje? Eu já dei uma dica, aprender a amar, tá? Mas qual é o objetivo de cada um de nós? Qual o objetivo da vida? Por que nós levantamos todo dia, saímos, tomamos café, trabalhamos, desenvolvemos alguma atividade, ou cuidamos dos nossos afazeres de casa, ou dos nossos jardins, ou de um centro social, de uma organização, e voltamos para casa e dormimos? Qual é o objetivo desta vida? Qual o objetivo? A gente precisa saber responder isso, Qual a nossa missão existencial? Todos nós temos missões. Não é só Chico que é missionário, não foi só Jesus, nem Buda. Não, todos nós temos as nossas missões. Todo mundo aqui é missionário. Uns missionários individuais vêm para o próprio desenvolvimento, para o próprio crescimento. Outros missionários, mas de um ciclo um pouco maior, da família. Outros um pouco maior, da cidade. Outros com funções que vão abranger o Estado. Outros vão abranger o país e outros o mundo. Mas todos nós temos missões e a gente tem que descobrir a missão. Porque ninguém reencarna a passeio, com certeza. Ninguém veio aqui para divertir, para ficar na folia. Todos nós temos um objetivo. E os recursos materiais são apenas o caminho, não é o objetivo.
Nós acordamos cedo, saímos para trabalhar, para conseguir dinheiro, para comprar as coisas. Ele é o caminho, mas não pode ser nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? Progredir, evoluir, buscar a felicidade, que nada mais é do que a vivência das leis de Deus. Nada mais é a felicidade. Nós estamos aqui para ser felizes, para crescermos de tal forma que a felicidade seja algo em nós. Da mesma forma que nós não sabemos quantas vezes bateu o nosso coração hoje, quantas vezes nós respiramos, quanto de alimento foi para cada célula, nós temos que aprender a amar de tal forma que a gente simplesmente ame. Como respiramos, como bate o nosso coração. Simplesmente amar. E só há um caminho: pôr em prática as leis de Deus. Sabe como que o homem aprendeu que ao jogar a pedra para cima, ele tinha que sair de baixo? Jogando. Então, quando ele pegou a pedra, jogou, e a pedra caiu na cabeça dele, ele olhou e falou: opa, jogou e saiu. Então a pedra caiu. E assim foi com fogo, assim foi com tudo. Então ele foi descobrindo leis, empiricamente, até a ciência vir falar assim: olha, isso é lei física, isso é lei química, isso é lei biológica. Hoje, aprendendo a amar, nós estamos experienciando as leis morais. Quando a gente fere o outro, quando a gente agride o outro, quando a gente mata o outro, ou mata um sonho do outro, isso também nos atinge. E nós estamos experienciando, isso nos dói, nos machuca. Pode ser que agora não, mas quando a gente chega no mundo espiritual, a gente fala: opa, isso está me incomodando. A consciência vai pesando e você fala assim: quero voltar para ter minha consciência tranquila. Então nós começamos a experienciar as leis morais. Daí a gente começa a aprender o seguinte: se eu matar, vai ser pior para mim. Se eu agredir, se eu ofender, se eu não perdoar, se eu injuriar, vai ser pior para mim. Então a gente vai começar a evitar. E nesse evitar a gente aprende, né? E na questão 614, nós vamos encontrar o seguinte: que se deve entender de lei natural, né? A lei natural é a lei de Deus, a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. É o que a gente estava falando agora, né? E logo depois, na 766, a gente encontra: a vida social está em a natureza? E os espíritos respondem: certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade, não lhes deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. Então, se nós temos todos os sentidos, se a gente pode falar, se a gente pode se comunicar, se a gente pode sentir o outro, é para que a gente conviva com o outro, é para que a gente esteja com o outro. Então, todos os nossos sentidos nós viemos desenvolvendo até hoje, é única e exclusivamente para interagir com o meio, para estar ao lado do outro. O nosso contato com o meio depende dos sentidos. Aqui agora nós estamos tendo um contato, tá certo? Um contato meio, né? Eu falo, vocês escutam, fica uma relação meio de um lado só. Mas o olhar de vocês me toca, a energia da sala me toca, a atenção de vocês me toca, a minha palavra, a hora que retumba e volta, me toca, me faz: opa, você está fazendo isso também? Essa lição é para você. Então essa relação, é os sentidos que faz isso. Quando você encontra uma mãe, um pai, um amor,
É os sentidos que fazem com que você consiga chegar, tocar, abraçar, sentir, falar, escutar. É contrário à lei da natureza o isolamento. Insulamento absoluto é contrário à lei da natureza? Sem dúvida, pois que por instinto os homens buscam a sociedade, todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, o isolamento total não está na lei da natureza, não está nas leis de Deus, né? Nós somos mais ou menos, porque nós não fizemos um censo de todos que estão encarnados e de todos que estão desencarnados. Então, a gente recebe notícias, se fala. Então, nós somos mais ou menos 25 bilhões de espíritos vinculados a esse planeta. Então, nós somos 25 bilhões de espíritos em processo de solidariedade. Em processo de, agora eu estou aqui, o outro está lá ajudando, depois o outro vem, eu fico auxiliando, né? E nessas relações todas nossas, de em dificuldade que aproxima, né, da gente, ver que a gente está agindo corretamente, um desencarnado ou um encarnado. Então, é esse processo de solidariedade que a gente faz. Mas aí vem uma questão. A gente vê muito hoje as pessoas falando: não, eu vou mudar para a roça, sabe? Porque lá não tem violência. Eu vou mudar de cidade, né? Eu vou arrumar um cantinho que eu não quero nem vir no centro de Divinópolis. Está muito perigoso. Daí a gente pergunta: por que conviver com o violento? Por que conviver com os cruéis, com os maldosos, com as pessoas sem educação? Vocês já pararam para pensar por isso? Será que a gente que é educado, que a gente que é o bem, tem que conviver com eles? Geralmente, quando acontece alguma coisa, a gente fala: devia ter morrido, devia ficar presa, né? Mas as questões funcionam mais ou menos assim. Há uns anos atrás, eu vou falar uns anos atrás, que as coisas mudaram muito, né? Há uns anos atrás, as famílias grandes, né, moravam no interior, vivendo sempre com muita dificuldade, né? Tinha terrinha lá, mas é aquele mundo de filho, né? As pessoas tinham 10, 12, 18 filhos. Minha sogra teve 18, ainda criou mais 3, que ela achou 18 pouco. Daí ela criou mais 3, fica 21, uma conta redonda, né? Então, ficava aquele monte, né, de gente, naquela labuta, lutando com dificuldade. Daí eles se reuniam e falavam assim: olha, para resolver o nosso problema, a gente faz o seguinte: nós vamos pegar um que gosta de estudar, o José. José, vem aqui. Nós vamos te mandar para a cidade. Então, vamos fazer o seguinte: você vai para a cidade, estudar, virar doutor, e nós ficamos aqui trabalhando e mandando dinheiro para você estudar. A hora que você terminar o estudo, José, você volta e nos ajuda. Tá certo, não tá? Não era assim que acontecia? Daí a família reunia, mandava o José para a cidade estudar. Daí o José vinha para a cidade grande, geralmente era para a capital, né? Estudava, se tornava doutor, aprendia boas maneiras, o mundo era lindo, aprendia a se vestir, a se comportar, né? Então, José venceu e volta para a terra dele. Daí eu retornar para a terra dele, José olha para o irmão e fala: nossa, mas vai vestir mal, hein? A irmã não sabe nem falar direito. Como que pode conviver com um povo desse? Senta na mesa para almoçar, ninguém sabe segurar um talher, ninguém sabe dar uma resposta, conversar direito. Não estou aguentando esse povo violento, grosseiro, sem educação. Eu vou arrumar uma moça rica, vou casar e vou embora dessa terrinha. E assim o José fez. Pegou, arrumou uma moça de posse, né? Estudada também, casou e deu tchau para a família e foi embora. Assim é o comportamento das pessoas que querem se isolar da sociedade.
Elas são o José. Porque, gente, hoje nós temos vários encarnados. A população é grande no planeta. Mas há muitos e muitos mil anos atrás, eram poucos que tinham a possibilidade de encarnar. Ou de reencarnar, seria a palavra correta. Então, a gente vinha, a gente era tutelado por esses que ficavam por lá torcendo por nós, nos auxiliando, nos inspirando a não desistir. E a gente veio, e a gente aprendeu, e nós evoluímos, e nós crescemos. E chegou o momento de retornar para a família. Então, o mundo está violento, são os nossos irmãos que estão cobrando de nós o auxílio que nós um dia falamos que iam dar a eles. Então, quando a gente pega e fala assim, vou me isolar porque eu não aguento tanta violência, nós estamos deixando de dar o exemplo para aquele, ensinando para aquele que um dia assinou a nosso favor. Vai você. Depois você nos ajuda. Nós estamos negando a ele hoje esta ajuda. Então, mas não é que a gente deva ser conivente. Conivente é uma coisa. Não é ser conivente. É estar ao lado fazendo o correto. Para que ele veja, para que ele aprenda, para que ele assimile. É procurando dar a ele educação, condições. Essa é a função de quem já deu um passo à frente. É de auxiliar quem está um passo atrás. O homem nenhum possui faculdades, está na questão 768, homem nenhum possui faculdades completas. Um é bom em determinada coisa, mas é ruim em outra. Um é muito paciente, mas intelectualmente, mais amorosamente. Ao outro, nossa, ele é pura bondade, mas falta ainda qualidades. Um ensina muito bem, outro constrói muito bem, outro cura muito bem, e é nesse conjunto que nós formamos o mundo e nos auxiliamos. Porque para chegar a passar de classe, sermos anjos, né? Cristos, né? Nós precisamos aprender tudo. Mas é tudo mesmo. É pensar numa flor e saber o que está dentro dela, como que é todo o organismo dela. É pensar em construir algo e saber tudo. Filosofia, tudo. Então, todo conhecimento é útil. Todo conhecimento é importante. Às vezes a gente pergunta assim, qual de nós aqui hoje comeu pão? Acho que quase todo mundo, a não sei quem, né, tem dificuldade com glúten. Certo? Quero perguntar para vocês, quem aqui já plantou trigo? Quem construiu um forno? Alguém aqui já construiu um forno? Fazer o pão, eu sei que algumas pessoas vão falar que fizeram, porque até eu já fiz, né? Mas a gente tem que saber, né? Tudo que vai no pão, a água que vai no pão. Quem aqui hoje purificou a água para que a gente beba, para que faça o pão? Ninguém. Então nós dependemos um do outro. Esse negócio de falar, não, eu vivo sozinho, isso não existe. Nós dependemos sempre uns dos outros, física e moralmente, né? E o que acontece ao nos isolarmos por causa da violência, da agitação da vida moderna, por não conseguirmos nos relacionar com os parentes, com os amigos, que dizemos problemáticos, que às vezes o problema é nosso, não é eles, né? O que acontece? É o exercício do egoísmo. Puro egoísmo nosso. E aí a gente entra na outra questão, que foi a mensagem de Jesus, né? Porque ele nos deu a parábola dos talentos. Ele nos deu uma moeda, como na parábola.
Ele conta que o Senhor foi viajar, chamou os servos e falou: para você 5, para você 3, para você 1. E foi, falou: um dia eu volto. E ao voltar, quem tinha 5 tinha produzido 10, porque tinha investido. Quem tinha 3 também investiu e produziu 6. Quem tinha 1 me escondeu com medo. Pegou, enterrou. Olha, esse senhor é bravo, esse senhor é isso, esse senhor é aquilo. Então, arrumou todas as justificativas possíveis. Guardou. Quando o senhor voltou e falou: está aqui o seu 1. Nós temos que refletir hoje o talento que Deus nos deu, ou o talento que nós já conseguimos desenvolver com as oportunidades que Deus nos deu. O que estamos fazendo com ele? Estamos guardando? Estamos enterrando com medo da convivência, com medo do futuro, com medo da vida? Ou estamos lutando e utilizando e multiplicando e cada dia mais se tornando uma pessoa melhor e ainda semeando em torno de nós? Que muitos podem dizer aí: a gente semeia, mas ninguém aprende com a gente não. Cada um tem seu tempo de floração. A semente que você lança hoje pode demorar 1 encarnação, 2 encarnações para que ela floresça. A gente não sabe o estágio que cada espírito está. Então a gente vai semeando com os nossos exemplos, com a nossa forma de ser, com o nosso esforço em vencer as nossas dificuldades, as nossas limitações. E esse é o objetivo dessa vida. Já temos objetivo, hein, gente? A solidão é boa, diz André Luiz, somente para refletir, porque sem dúvida fomos criados para viver uns com os outros. É bom se isolar? De vez em quando, até Jesus, né? Foi lá sozinho no deserto, depois foi para o monte sozinho, porque é importante refletirmos, é importante ter um tempo conosco, para nos olharmos, para nos observarmos. A gente só consegue amar o que a gente conhece, e é importante que a gente se ame, para poder amar o outro. Então há momentos que é importante. Eu morro de solidão, eu vivo. Isso não é solidão. A gente fala aqui em solidão no sentido de ficar só. Ficar só e gostar da própria companhia é qualidade. Gostar de ficar com você. Isso significa que você já está se amando. Porque aquele que fica sozinho, vive sozinho, mas não suporta, é porque não gosta da própria companhia. Não se conhece, não deu a si a oportunidade de se conhecer e de aceitar a limitação do outro, porque essas pessoas sempre cobram que o outro não veio, que o outro não ligou, que o outro não fez. Mas a gente tem que amar o outro como ele está. Se ele não consegue ligar, eu tenho que amar ele sem ligar mesmo. É essas coisas que é necessário a gente refletir. Já imaginou se Chico Xavier tivesse isolado? Será que nós teríamos todas as obras subsidiárias tão enriquecedoras que ele nos forneceu? Ou que veio através da sua mediunidade? Se ele se isolasse e falasse: não quero. E se Madre Teresa se isolasse? Como teríamos o exemplo da verdadeira caridade, do despreendimento? Como saberíamos a possibilidade de se doar ao outro se não fosse Madre Teresa? E se Gandhi tivesse desistido e se isolado? Porque Gandhi, ele estudou fora. Ele estudou na Inglaterra. Ele poderia não ter voltado para viver lá naquela pobreza, naquele povo quase que escravizado pelos ingleses. Mas não, ele voltou. E nos mostrou, dentro da vivência,
que se pode resolver todos os problemas em paz, que se pode resolver todas as questões com amor, sem guerra, sem violência, sem palavras rudes, apenas em paz. E se por acaso Kardec resolvesse se isolar, teríamos a doutrina espírita, a codificação? Diz a espiritualidade que se Kardec tivesse desistido, outro seria colocado. Mas se o outro desistisse também, e o outro desistisse, não teríamos nada. E é a doutrina espírita que está nos impulsionando para tirar todos os véus da mensagem do Cristo, para podermos crescer e sermos felizes mais rápido. Então, gente, pensem, se essas pessoas tivessem desistido, se elas tivessem se isolado, se elas tivessem abandonado. No manual prático, do Neide Brito Pérez, ele diz que há 3 caminhos para se desenvolver e poder crescer mais rapidamente. A autoanálise é o autoconhecimento, a dor, se a gente despertar para ela, porque muitas pessoas têm a dor, não aprende, a dor volta, não aprende, a dor volta. Então, a gente precisa também aprender com ela. E a convivência. Não existe outro caminho. Todos eles vão exigir de nós mudança. Todos eles vão exigir de nós que a gente passe a compreender, que a gente passe a aceitar, que a gente enxergue verdadeiramente a vida. Tem uma frase que eu gosto muito, que é: a felicidade só é verdadeira quando partilhada. Essa frase, ela foi escrita por um americano. Lá nos Estados Unidos, as coisas acontecem mais ou menos assim. O filho nasce, as famílias começam a fazer uma poupança, Se faz uma poupança para que no futuro ele possa ir para a universidade. Então, assim fez a família desse rapaz. Fez lá a poupança, o pai queria muito que ele entrasse para a faculdade, ele tinha problemas seríssimos de relacionamento com o pai, com a mãe, com as pessoas ali da cidade dele, mas ele, não, já que é para formar, se juntou dinheiro, eu vou fazer. Pegou, se formou em medicina. No dia que ele recebeu o diploma, ele saiu, entregou o diploma para o pai, pegou todo o dinheiro que tinha sobrado na poupança, deu para uma instituição de caridade e falou assim: agora eu vou ser feliz, agora eu vou buscar a minha felicidade. Colocou a mochila nas costas e foi embora. Virou, foi andar, foi em busca da felicidade dele. E aí ele foi andando pelos Estados Unidos. Ele foi andando pelos Estados Unidos, em cada canto acabava o dinheiro dele, ele parava, fazia alguma atividade por ali, conseguia algum dinheiro, para se alimentar, para comprar alguma vestimenta básica, para dormir, e seguia. Mas nesse período que ele parava, ele escrevia. Ele ia escrevendo sobre a vida, sobre o que ele estava aprendendo, sobre como era ser um andarilho. E assim foi. 15 anos depois, ele foi encontrado já no Canadá, pouco após a divisa com os Estados Unidos, morto em uma floresta, dentro de esses ônibus abandonados, E ele foi encontrado morto ali. E nesse local, encontrou também o diário dele. A última frase que ele escreveu foi: a felicidade só é verdadeira quando compartilhada. Essa história é verídica e essa história está virando filme para mostrar a todos nós que a felicidade só vale a pena quando dividida. Ele foi feliz, mas descobriu
que ela não teve valor, porque ele não pôde dividir com ninguém. Então pense nisso, por pior que sejam situações, por mais problemas que tenhamos nas nossas famílias, por maior dificuldade de relacionamento, nós temos que pensar que tudo isso que nos foi dado foi para conviver. E se essas pessoas foram colocadas em torno de nós, porque o nosso caminho é conviver com elas. É lógico que quando chega a determinada situação, que o atrito vai se tornando grande de tal forma que pode piorar toda a situação, é melhor manter uma distância de segurança, mas nunca afaste, nunca abandone. A família, por mais problema que tenha, é aonde está a nossa lição. Aonde está o nosso objetivo de vida? Aceitar as pessoas como estão e, ao mesmo tempo, desenvolver em nós as qualidades que elas são ferramentas para que a gente desenvolva, né? Não nascemos para vivermos sós. Somos seres sociais por natureza, a ponto de nosso isolamento em excesso se fazer prejudicial ao corpo, à mente e ao espírito. Quando nós nos isolamos e ficamos longe das pessoas e evitamos as pessoas, a gente adoece. Então é importante conviver, é importante tolerar o vizinho com as suas dificuldades, com o cachorro que late muito, com o vizinho. Gente, uma coisa eu não entendo, as pessoas reclamam tanto. O vizinho toma conta de mim, ele sabe a hora que eu saio, a hora que eu chego. Gente, que coisa boa, nesse tempo de tanta violência, eu tenho alguém que toma conta da minha casa para mim. Está lá olhando, qualquer coisa ele dá alarme. É uma pessoa útil, eu adoro morar em rua que tem alguém que toma conta. Nossa, eu acho útil demais, agradeço e converso e quero mesmo que ele fique inteirado dos meus hábitos e do meu jeito, porque em qualquer coisa ele vai ser útil para mim. Nem se for dentro do meu egoísmo, né? De pensar nas minhas necessidades. Bem, somos seres buscando desenvolvimento intelecto-moral através das eras. Porém, tal desenvolvimento, principalmente no que diz respeito ao aspecto moral, só poderá ser realizado na vida social, isto é, no contato com os outros seres. A nossa etapa, enquanto homens, seres humanos, como eu falei, é aprender a amar. E isso só vai se dar se nos permitirmos relacionar. Nós já temos todo o equipamento, dominamos ele muito bem, apesar de abusarmos às vezes dele, mas dominamos esse instrumento muito bem. Ele é ferramenta. E estamos aqui num processo de escola-experiência. É uma escola experimental, a Terra. Que a gente consiga aproveitar o máximo desse processo. Juntos, uns com os outros, unidos no mesmo propósito, no mesmo ideal. Desta forma, toda fuga da vida em sociedade, toda tentativa de escapar da dor, dos desconfortos dos relacionamentos, será sempre frustrada. Todos vós sois deuses, façai brilhar a luz dos vossos corações. Jesus nos disse isso. E este é o nosso objetivo de vida, deixar brilhar a nossa luz, para que ilumine a nós e o caminho do próximo que está ao nosso lado. Esta é a mensagem que nós vamos encerrar, né? Não com o Pai Nosso, né? Mas com uma mensagem, né? De Emmanuel, onde ele diz o seguinte, chama na grande romagem: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu, sem saber para onde ia. Está na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 8. E Emmanuel fala o seguinte: pela fé, o aprendiz do Evangelho é chamado como Abraão,
a sublime herança que lhe é destinada. A constrição atinge a todos. Constrição é alistamento, atinge a todos. O grande patriarca hebreu saiu sem saber para onde ia, e nós, por nossa vez, devemos erguer o coração e partir igualmente. Ignoramos as estações de contato na caminhada enorme, mas estamos informados de que o nosso objetivo é Cristo Jesus. Quantas vezes seremos constrangidos a pisar sob espinheiros da calúnia? Quantas vezes transitaremos pelo trilho escabroso da incompreensão? Quantos aguaceiros de lágrimas nos alcançarão o espírito? Quantas nuvens estarão interpostas entre o nosso pensamento e o céu em largos trechos da senda? Insolúvel a resposta. Importa, contudo, marchar sempre no caminho interior da própria redenção, sem esmorecimento. Hoje é o suor intensivo, amanhã é a responsabilidade, depois é o sofrimento e em seguida é a solidão. Ainda assim, é indispensável seguir, sem desânimo. Quando não seja possível avançar 2 passos por dia, desloquemo-nos para diante, pelo menos alguns milímetros. Abre-se a vanguarda em horizontes novos de entendimento e bondade, iluminação espiritual e progresso na virtude. Subamos sem repouso pela montanha escarpa, vencendo desertos, superando dificuldades, varando nevoeiros, iluminando obstáculos. Abraão obedeceu sem saber para onde ia e encontrou a realização da sua felicidade. Parou, Carlos. Obedeçamos por nossa vez, conscientes da nossa destinação e convictos de que o Senhor nos espera, além da nossa cruz, nos cismos resplandecentes da eterna ressurreição. Emmanuel. Então, gente, que a gente realmente erga as mangas. Vamos levantar a cabeça. Vamos nos alegrar pela oportunidade que temos de estarmos aqui nesse planeta, de estarmos tendo contato com essa doutrina que nos dá mecanismos bem maiores para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Espero que o estudo simples de hoje possa nos alertar para as necessidades individuais e coletivas nossas. E desejo a todos muita paz e muito amor. Boa noite.